Então, assim, qual que é o indicador objetivo de sucesso? Eu tenho dificuldade de entender mesmo. Samira, você tem dificuldade porque você não conhece a estrutura do Rio de Janeiro. Então, essa narrativa que existe de que houve uma grande letalidade e a polícia não conseguiu evitar, isso não é verdade. Esse é o cenário dado, secretária. Minha pergunta é sobre um policial com 40 dias de formado estar numa operação... Quando ele vai estar pronto? Daqui a um ano, enquanto ele não conheceu o terreno? Dos 68 mandados de prisão, nenhum é para policial militar, nem mesmo o major que caiu ali negociando a devolução de um carro, porque os policiais não apareceram nessa investigação, esses maus policiais. Eu vou partir do pressuposto que aqueles corpos que foram deixados para trás pela polícia fossem todos eles de bandidos, tá? Entender que o responsável sou eu. Eu sou o secretário de Segurança Pública. Eu participei de todo esse planejamento. Se tem algum responsável, sou eu. 50 bandidos armados, não vou discutir se estavam ou não, mas vamos partir do pressuposto que estavam, né? Isso resolve o problema? Qual que é a solução? Não resolve. 117 criminosos, né, que o senhor, né, defende que sejam criminosos, ainda que, né, imagino que a gente tem uma investigação à frente para poder avaliar se eram todos criminosos. A gente falou, né, como eu falei, resultou em 121 mortes. Eu queria saber se o senhor continua sustentando que todas elas eram inevitáveis por se tratar de um confronto em território aberto e como o governo vai responder às cobranças do STF pelo fornecimento de dados, como dados da perícia, dado das câmaras corporais, das autópsias e esse dado de hoje que o ministro Alexandre de Moraes pediu para sustar um inquérito aberto para apurar a remoção de corpos da mata depois do confronto. Primeiro, a gente tem que separar, né, a letalidade. Na verdade, são 117 criminosos neutralizados que atentaram contra a vida de policiais e 4 policiais que vieram a óbito exatamente por terem sido assassinados por esses criminosos. A gente sustenta realmente que, dentro do planejamento operacional, a gente tem a parte de conhecimento, produção de conhecimento, planejamento. Quando chega no planejamento, todos esses dados que foram colhidos durante a investigação, foi 1 ano de investigação. Então, chegou-se à conclusão, e isso mostrou, a investigação mostrou que seriam quase 500 criminosos armados com fuzis, armas de guerra, armas que são capazes de disparar de 500 a 800 tiros por minuto, conseguindo atingir um alvo a 1.000 metros, por exemplo. Então, essa é a gravidade que se encontrou naquele local. A região do Complexo da Penha e do Alemão são 2 Copacabanas de total desordem urbana. 280 mil pessoas morando naquela região. Então, desenvolver uma operação naquela localidade tem uma complexidade muito grande. A ideia e a missão, ou a premissa de todo o planejamento é salvar vidas. Claro que a previsibilidade de confronto existia, sim, só que existe o previsível e o não desejado. O não desejado é exatamente a morte. Tanto que 99 criminosos se entregaram e foram poupados. Então, essa narrativa que existe de que houve uma grande letalidade e a polícia não conseguiu evitar, isso não é verdade. A grande letalidade é verdade, a maior de todas. O que existiu, mas a polícia não tem esse controle. A letalidade, a morte do criminoso é uma opção que ele fez em enfrentar o Estado. E o Estado tem que ser forte. Naquele momento, o monopólio da força é do Estado, não do criminoso. O que eles faziam e fazem com essa comunidade, com essa população que é subjugada, colocando barricadas, a realidade que a gente encontra no Rio de Janeiro é isso. Da barricada para dentro, a lei é deles. Eu comando. Aqui é minha lei. Aqui eu faço o que eu quero. Então, o Estado, naquele momento, teve que se fazer presente, através de uma investigação. Não foi uma operação exploratória, que se faz uma operação e vai se buscar elementos criminosos, ou elementos que estão cometendo crime. Existia uma investigação de 1 ano. E essa operação contenção é uma das fases. Na fase anterior, por exemplo, foram bloqueados 6 bilhões de reais dessa organização criminosa. O foco é buscar a estrutura financeira. Agora, a gente não pode ser ingênuo de achar que numa comunidade daquela, onde é o QG da organização criminosa,
não vai se encontrar um poderio bélico que a gente encontrou. Só rapidamente para a gente passar para os colegas, essa questão dos pedidos do ministro Alexandre de Moraes vão ser cumpridos? Todos eles, até porque isso já foi conversado durante a reunião que o ministro esteve conosco lá. Alguns dos documentos nós não fornecemos naquele dia porque, por exemplo, os laudos estavam sendo confeccionados. Naquele dia, estava terminando o último laudo de necrópsia do último corpo. Então, eu te pergunto, assim, objetivamente, quais são os indicadores que o senhor entende que podem ser utilizados para dizer que essa operação foi um sucesso? E onde é que estão o DOCA e as outras lideranças do Comando Vermelho que deveriam ter sido presas e que não foram, né? Dá para dizer que uma operação com 4 servidores públicos mortos, 117 criminosos, né, que o senhor, né, defende que sejam criminosos, ainda que, né, imagino que a gente tem uma investigação à frente para poder avaliar se eram todos criminosos? Bom, Samira, eu continuo afirmando que a operação foi um sucesso. Foi o maior baque que o Comando Vermelho sofreu num único dia, com repercussão nacional. Criminosos de outros estados estavam presentes. E os dados que você me passou só mostram a maior gravidade que é aquela região. Ou seja, outros criminosos que não estavam na investigação apareceram. 29 deles sequer tinham antecedentes criminais. Passaram a ser conhecidos com a investigação. Claro que existiam muito mais criminosos. A previsão é que tivesse pelo menos 1.000 criminosos atuando naquela região, com 280 mil habitantes. Qual que é o indicador objetivo de sucesso? Eu tenho dificuldade de entender mesmo. Samira, você tem dificuldade porque você não conhece a estrutura do Rio de Janeiro. São dezenas e dezenas de anos de descaso e sempre focado. Como é que era a política de segurança pública do Rio de Janeiro? Olhava a criminalidade no foco do criminoso. Inimigo número 1. Hoje é o DOCA. Hoje o foco da segurança pública, quando olha a criminalidade, é um negócio. O crime é um negócio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse que no ano passado, 488,1 bilhões de reais são movimentados pelo crime organizado. É sobre isso ainda, secretário, porque uma coisa é um projeto de lei que endureça penas para criminosos envolvidos com organizações criminosas, para os faccionados, e eu compreendo isso. Agora, essa tentativa de chamar de terrorismo não vulnerabiliza o Brasil pensando soberania? Não dá margem para a intervenção de outras nações? Eu não creio nisso, Samira, até porque a gente pode pensar o contrário, né? É que o país pode dizer o seguinte, e você que ponto de vista do Ministério da Justiça, que é contra o projeto. O grande problema do Ministério da Justiça é olhar o Brasil como se ele fosse uma coisa só, e não é. Concordo, mas a gente também não pode legislar no Brasil por conta do que acontece só no Rio de Janeiro. Não é só no Rio de Janeiro. Você tem no Ceará acontecendo a mesma coisa, você tem no Amazonas acontecendo a mesma coisa. Não da mesma forma que acontece no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro acontece diferente, porque nós somos o 4º menor estado, o 3º mais populoso e o 2º maior PIB. Não existe outro estado no Brasil que chega à quantidade de 700 fuzis apreendidos só esse ano. Entre os 4 policiais mortos, voltando a falar da operação, entre os 4 policiais mortos estava o Rodrigo Veloso, que é um policial civil de 34 anos que tinha se formado na academia 40 dias antes. A Secretaria ou a Polícia Civil reconhecem que foi um erro mandar um policial recém-formado com 40 dias apenas de serviço para uma operação tão perigosa? Não foi o erro, Samira. Sabe por quê? Porque ele estava numa terceira onda. Ele não era o grupo de frente que iria para o confronto. Ele era numa terceira onda, ou seja, conforme a tropa, a equipe fosse progredindo, essas outras equipes iam progredir no terreno para quê? Exatamente para cumprir os mandados de busca e apreensão. Então, isso que eu digo, é previsível, sim, mas não é o desejado. Agora, não se tem o controle 100% dessa situação. São criminosos, narcoterroristas, que isso para mim é terror, atirar a esmo para um local onde pessoas inocentes estão, isso é um ato de terrorista. Não, mas esse é o cenário dado, secretário. A minha pergunta é sobre um policial com 40 dias de formado estar numa operação. Quando ele vai estar pronto? Daqui a um ano, enquanto ele não conhecer o terreno? O que ele vai numa terceira onda para começar a enxergar como é que é o cenário de futuro dele na polícia. Não teve futuro nesse caso, né? Infelizmente, não. Mas o planejamento não era para ele estar de frente lá.
Ele estava numa terceira onda e foi baleado. Ele estava cumprindo mandado de prisão, né? Mas ali já não era a área para cumprimento de mandado, né? Ele já estava entrando já quase na mata, olha, na área do móvel. Existiam locais, era próximo à mata. Tá? Então, algumas equipes progrediram até aquele local. O que hoje se verifica é de que forma ele talvez tenha saído, porque como policiais foram baleados, isso soou no rádio com um pedido de ajuda. Prioridade. Ele, vocacionado que se sentiu na obrigação de ajudar o colega. Mas isso o senhor está supondo ou já é fruto de investigação? A princípio, a equipe que estava com ele no local falou sobre essa questão. Sim, mas é que vocação é diferente do preparo técnico, né, secretário? Ele pode ser vocacionado. Ele está preparado para a polícia, ele tem que entrar, ele está na rua. 40 dias de trabalho, secretário. Que tivesse uma semana, Samira, aí em algum momento ele tem que enfrentar uma situação dessa, não com tanto risco, como aquela equipe que eram os 96 policiais mais bem preparados e mais experientes. Agora, isso é de uma hora para outra? Nós não temos na segurança pública uma bala de prata. Achar que uma única operação vai resolver o problema do Rio de Janeiro são 1.900 comunidades, Vera. Você conhece bem o Rio de Janeiro, só a capital são 813. Ou seja, a desordem urbana é um ambiente favorável para esse tipo de criminoso. Fábio. Boa noite, secretário. Em cima da investigação, que tem 3.716 páginas, a referência de empresas que vendem sinal de internet, eu apenas encontrei uma. E o foco não era especificamente ela. Mas também nessas páginas tem várias referências a pagamento de propina a policiais militares. E, num determinado trecho do relatório, fala sobre o envolvimento de policiais das unidades de polícia pacificadora. Dos 68 mandados de prisão, nenhum é para policial militar, nem mesmo o major que caiu ali negociando a devolução de um carro e um outro policial que negociou a liberdade de um bandido. Por que os policiais não apareceram nessa investigação, esses maus policiais? Bom, Fábio, olha só, a gente tem que definir o que é o objeto da investigação. O objeto da investigação, o Comando Vermelho. Durante uma investigação, a gente chama esses fatos como encontro fortuito. O objeto é aquele criminoso ou aqueles criminosos. Surge, no decorrer, corrupção de policial. Isso é um encontro fortuito. A gente não pode pegar esse fato e colocar dentro desse mesmo contexto. Isso é separado e é objeto de uma outra investigação. Então, não vai ser alvo daquela investigação. Esse encontro fortuito, tecnicamente, ele não deve estar naquele momento. Por quê? Esse policial, com certeza, pode ser que ele tenha outros crimes sendo cometidos ou que já cometeu. Então, tecnicamente, o que se faz? Separa esses autos, separa esses relatórios e isso é objeto de uma outra investigação. E é assim que se faz. É assim que está sendo feito. Acompanhamento das corregedorias, se for policial militar, policial civil e obviamente, também na secretaria através da CGU. Então, dessa maneira que se faz. E não dizer que, por que não colocou o major naquele contexto daquela investigação? Porque tecnicamente não é assim que se deve fazer. O encontro fortuito deve ser separado e tratado de forma diferente. Mas os policiais foram afastados porque o relatório é claro, dizendo que policiais das unidades de polícia pacificadora recebiam propina. Eles foram, e porque isso é o objetivo, eles foram afastados nesse processo de uma investigação de um ano? Olha, não sei exatamente o nome das pessoas, dos policiais, mas isso é fácil de checar. Mas o objeto é esse. Tem que ser separado, e ele é objeto de investigação por conta das suas corregedorias e, se for o caso, policial militar, de um IPM. É assim que se procede. Agora, eu não sei exatamente qual foi o policial, se é o major, se é o soldado, se é o sargento, qual deles efetivamente foi nomeado. Mas, tecnicamente, é dessa maneira que se faz. Retira esse nome, ele vai para a corregedoria e lá ele é objeto de investigação. E não no contexto da investigação, que tem um objeto definido. Verdade. Secretário, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Secretário, em organizações militares, né, e a Polícia Militar é uma organização militar, existe um Estado-Maior, né, e a terceira seção do Estado-Maior, o senhor sabe disso, é responsável pelo planejamento de operações, né. O senhor disse que a Polícia do Rio de Janeiro teve 1 ano para planejar a operação que foi desencadeada recentemente com o resultado que a gente sabe.
Eu vou partir do pressuposto que aqueles corpos que foram deixados para trás pela polícia fossem todos eles de bandidos, tá? E que todos eles estivessem armados, portanto, com fuzil ou com pistolas. É função da Polícia Militar apreender essas armas. E é função da Polícia Militar também fazer, vamos dizer assim, a preservação do local do crime, né? Sei de todas as circunstâncias que existiam envolvidas na operação, das dificuldades que o senhor mesmo já relatou, tá? Mas um oficial da 3ª Seção do Estado-Maior também deveria saber que terreno ele ia atuar, quais as dificuldades ele teria, portanto, ele tinha que prever tudo isso, né? E, pelo visto, 50 armas, vamos dizer assim, foram deixadas para trás, para bandidos. Foram apreendidas 90, né? Ou seja, uma quantidade razoável que continuou, de certa forma, armando o crime organizado no Rio de Janeiro por uma possível falha operacional. Quando alguém falha em uma instituição militar, a responsabilização tem que ser feita, até mesmo para que os bons exemplos recebam, né, os seus elogios, etc., em folha e tudo mais. Foi tomada alguma providência em relação ao oficial que planejou isso e que não planejou que tivesse uma rendição para os colegas, não planejou a quantidade talvez necessária para aquela operação de homens para serem deslocados, ou seja, as contingências que poderiam acontecer no teatro de operações? Agora, primeiro, assim, entender que o responsável sou eu. Eu sou o secretário de Segurança Pública. Eu participei de todo esse planejamento. Se tem algum responsável, sou eu. Então, não vou culpar o major, o coronel, a P3, ou quem quer que seja. A responsabilidade é minha e os outros 2 secretários da Polícia Militar e da Polícia Civil. O planejamento foi feito durante 60 dias. A investigação durou 1 ano. Claro que existem coisas, né, situações que acontecem no terreno que mudam esse planejamento. Mas a grande maioria do que aconteceu estava previsível. E essa questão de ter uma quantidade muito grande de criminosos neutralizados, que nós não seríamos possível de levá-los naquele momento, isso era previsível. Às 22 horas daquele dia, eu estava assistindo as imagens dos drones e das cópias dos policiais, havia troca de tiro dentro da área de mata. Escuridão total, não conseguia se ver nada. Cumprimento do dever, secretário. Com certeza. Todos os criminosos que foram neutralizados, os próprios policiais têm obrigação de levar. E cada um que é baleado, você tira 2 policiais de combate. Tudo isso era previsível. Qual é o grande problema? O cenário, você não tem policiais com tamanha experiência que não aqueles que já estavam envolvidos naquele momento na operação. Retirar um policial dali e substituir por um outro, haver uma rendição naquelas condições, é humanamente impossível. São barricadas que têm que ser superadas, trocas de tiro no meio do caminho, não há a possibilidade de uma aeronave, né, sobrevoar e deixar um efetivo lá no local, não tinha a menor condição. O planejamento qual era? Voltar no dia seguinte, já amanhecendo, no dia claro, conseguir identificar onde estavam esses corpos, até porque muitos não foram neutralizados naquele momento, foram baleados e fugiram. E à noite não é razoável exigir que um policial ligue uma lanterna para procurar um criminoso baleado, senão ele vai ser alvo de tiro. Então, o planejamento havia, sim, para o dia seguinte, retornar, e já havia uma equipe já descansada com essa finalidade. Só que 1h da manhã, nós já começamos a receber notícias de que corpos estavam sendo retirados e colocados na rua. Ou seja, o ambiente, o local de crime já não era idôneo para se realizar uma perícia. Podia não ser idôneo, mas há um problema, né, secretário? Sim, uma vez, vamos dizer, 50 bandidos armados, não vou discutir se estavam ou não, mas vamos partir do pressuposto que estavam, né? Essas armas ficaram para o crime. Isso é uma falha, né, secretário? Não acho que seja falha. A operação continua. A operação é uma operação permanente do Estado do Rio de Janeiro. Esses criminosos estão sendo monitorados. Isso não vai parar. Marcelo, não vai haver território no Rio de Janeiro onde as forças policiais não vão poder deixar de atuar. Diego, isso deixa eu só promessa, fechar. É uma promessa.
A gente pode voltar a isso. Diego, para a gente fechar a roda. Isso, quero aproveitar, secretário, boa noite. O senhor falou sobre retomada de território. É um comprometimento do governo do Rio com o Supremo na DPF, né? E o senhor já fez críticas ao UPP, que fazia a ocupação do território. Como que faz, então, a retomada do território sem fazer essa ocupação? Qual que é a proposta que o senhor traz? Qual que é a proposta que a Segurança Pública do Rio de Janeiro tem? A gente tem que ter, primeiro, a diferenciação, o que é retomada, o que é ocupação. Hoje, com 1.900 comunidades no Rio de Janeiro, se eu pegar todo o efetivo da Polícia Militar e Civil, são 53 mil policiais, acaba com o expediente, fecha a delegacia, fecha batalhão, coloca todo mundo em comunidade. Num plantão de 24 por 72, eu tenho 7 policiais por comunidade. Isso resolve o problema? Qual que é a solução? Não resolve. É retomada. Agora, a retomada, ela tem que ser gradativa. Hoje tem um grupo de trabalho na Secretaria de Segurança Pública, por determinação do STF, e nós temos 5 eixos de interesse. Segurança Pública e Justiça, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, infraestrutura e urbanismo, e o último, que eu acho que é o mais importante, governança e sustentabilidade, onde, nesse eixo, vão estar município, Estado e União, com uma corresponsabilidade de gerir esse projeto. Como é que seria na prática, assim, só para eu entender exatamente essa... Cada um com a sua coparticipação. O STF já disse isso. Olha, existe uma corresponsabilidade nisso. A favela, o controle do solo não é do Estado, é da Prefeitura. Então, a Prefeitura tem a responsabilidade. Quando a gente fala da UPP, de ocupação, o que adianta você ter uma UPP crescendo em progressão aritmética e ter uma favela crescendo em progressão geométrica? 8,1% da população no Brasil mora em favela. Se somarem as favelas, não são o terceiro maior estado. No Rio de Janeiro, o número é maior, são 22% de pessoas morando em favela no Rio de Janeiro. Quase um quarto da população morando em favela.